O pizzaiolo que bateu na ex-esposa até a morte com um rolo de fazer pizza foi encontrado pela polícia, foi preso. Ele estava ferido, levou um golpe de faca. A pergunta é, dá as imagens, por favor, do caso. A pergunta é, quem é que esfaqueou o suposto assassino da ex-mulher? Né? Será que ele foi vítima de uma tentativa de linchamento? Tentaram matá-lo? Tentaram fazer justiça com as próprias mãos? Aí ele já tinha matado a esposa, segundo as informações. Olha, ele chega de moto e acaba abandonando a moto, parece ser um shopping, né? Parece ser um estacionamento, onde ele acaba deixando essa moto. Ele acaba deixando essa moto aí, a polícia começa a investigá-lo. Ó, a polícia começa a investigá-lo. O que ele está fazendo ali? Parece que ele está botando alguma coisa na mala, alguma coisa na sacola. Ele aparentemente não, com certeza absoluta, está correndo com medo de ser descoberto. Ele tira o capacete, porque ele sabe que a placa já teria sido anotada por testemunhas, e ele vai fugir como? Vai fugir a pé? Ele foge a pé mesmo. Ele foge a pé, pega as malas, isso aqui em São Paulo. Ele pega as malas, olha, encosta numa pilastra e agora liga para alguém. Nesse momento, alguma testemunha já havia contado para a polícia que ele seria o provável assassino da própria mulher. Vamos ver a reportagem, por favor. O abraço forte dos irmãos tenta conter uma dor avassaladora. A mãe deles foi morta de maneira cruel. Patrícia foi espancada com um rolo de pizzaiolo até desfalecer. O assassino? O ex-companheiro Samuel Ângelo dos Santos, com quem Patrícia tinha um filho de 5 anos. A criança presenciou todo o terror dos últimos minutos de vida da mãe. O menino disse assim, vô, quero falar, sim, vô, quero falar. Ele fala, meu filho. Ele diz assim, ó, o meu pai bateu na minha mãe lá no chão, tá cheio de sangue. Ele presenciou o crime. Patrícia era vigilante, mas largou a profissão para se dedicar ao filho caçula. Na gravidez, descobriu que ele nasceria com deficiências físicas graves. A minha mãe é batalhadeira. Ela descobriu que ele ia vir com deficiência, que meu irmão é deficiente. Meu irmão não tem uma perna. Ela descobriu que meu irmão é deficiente. Ela deixou a profissão dela para trabalhar de diarista, para cuidar do meu irmão. Ela acompanhava ele tudo. Conciliava então os tratamentos e consultas médicas com os bicos de diarista. O pai da criança, segundo contam os filhos mais velhos, não dividia as responsabilidades. Foi em parto de risco. Em momento nenhum esse cara ele deu um apoio para ela. Ele nunca fez algo pela minha mãe. Entende? Ele nunca fez nada por ela, ele nunca demonstrou carinho por ela. Enquanto ela tentava manter uma relação com ele, no momento que ela não aguentou mais, que houve a separação dos dois, né, pelos motivos que eles tiveram, o que aconteceu? Ele batia o pé que queria ficar aqui. Minha mãe entrou em contato com o irmão dele falava para ela assim, tomar cuidado com ele. O próprio irmão fala isso. A própria família não apoiar o cara. Para piorar, Samuel era muito ciumento e afastava a companheira das pessoas que mais a amavam. Ele não gosta porque ele é ciumento com todo mundo aqui. Ele não gostava que viesse aqui, nem os filhos dela e nem a família. Nós que é a família aqui, não gostava que vinha aqui. Se vinha, ele já fechava a cara. Nem a família, não tinha acesso com ninguém. Os filhos chegaram a presenciar uma das brigas do casal. Uma vez eu já tinha desconfiado. Nós brigou ainda, nós discutimos feio por causa dessas coisas. Porque você percebia que ele era agressivo? A minha mãe comprou um celular novo. Ele quebrou o celular da minha mãe. Eu dei um celular pra ela, ele quebrou também. Só que ele teve o azar de eu chegar bem na hora de ver ele quebrando. A nossa briga foi por causa disso. Porque eu já tinha falado, ele não presta. Mas não imaginavam que a violência escalaria ao ponto de hoje estarem chorando a morte da mãe. O cunhado da Patrícia tentava contato com ela, ela não respondia às ligações. Preocupado, veio até aqui, tocou a campainha. O Samuel foi quem atendeu ao portão, apenas entregou o filho de 5 anos no colo desse cunhado e disse que Patrícia estava na casa da vizinha. O cunhado achou estranho. Bateu na vizinha aqui do lado. A vizinha disse que não havia visto Patrícia. Ele, então, pediu acesso da casa da vizinha
aqui pelos fundos. Ele pulou o muro, entrou aqui na casa, atrás de Patrícia, atrás de informações sobre ela, preocupado com o que podia ter acontecido e, de fato, encontrou o pior cenário possível. Abriu a porta da sala e viu Patrícia aqui no chão, já sem vida. Aí cheguei aqui na porta, ela estava aqui toda ensanguentada, e ele já tinha saído, pegou a mão e já tinha saído embora. Ela estava viva ainda? Não, estava... Já estava sem sinais? Estava sem sinais nenhum. Uma cena que você não vai esquecer. Nunca, 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 nunca. O socorro foi acionado, só que já era tarde. Patrícia Gonçalves Lebrão não resistiu aos ferimentos. Neste meio tempo, Samuel fugiu de moto. Para os familiares da vítima, o assassinato foi premeditado. Ele premeditou tudo. Ele pediu as contas no serviço. Ele deixou tudo articulado. Já tinha uma mala, ele saiu já de mala feita. Patrícia e Samuel ficaram juntos por 8 anos. Ela ganhou o terreno dessa casa do tio, construiu a casa dela. E aí o então marido decidiu construir essa parte aqui da frente, um salão para a confecção de pizzas, já que ele trabalhava como pizzaiolo. Após a separação, esse local se tornou alvo de disputa. Ele queria receber o dinheiro investido no salão antes de sair da casa. A gente percebe que o local está bastante bagunçado, as mesas de mármore estão quebradas, porque no momento de aflição, de desespero da família, eles acabaram descontando, os filhos, a raiva aqui nessas peças de mármore. E olha só, pouco antes de cometer esse crime, o Samuel fazia pizza, inclusive há aqui ainda pedaços da massa que ele preparava. A gente encontra aqui no salão também a cadeira de rodas e o andador do filho de 5 anos do casal, que nasceu com uma deficiência e que, inclusive, presenciou a mãe sendo agredida até a morte. A arma usada nesse feminicídio brutal foi também um utensílio de cozinha, um rolo de pizzaiolo. Samuel era conhecido pelo temperamento explosivo. Ele tentou matar o irmão dele em um episódio. Ele já agrediu um funcionário do serviço, já agrediu um rapaz na academia, na qual ele frequentava junto com a minha mãe, na época que eles estavam juntos. Ele sempre foi uma pessoa explosiva, né? Teve episódio que ele agrediu minha mãe. O filho caçula de Patrícia, a quem ela dedicava tanto tempo e afeto, está, claro, traumatizado. Tudo aconteceu na frente do seu sobrinho. Foi. E foi exatamente que nós descobrimos através dele, do meu sobrinho. E o meu sobrinho às vezes fala que ele tinha deixado ele no canto, pediu para ele ficar no canto, o neném. Ele tem 5 aninhos. Ele fala para minha sogra também, papai falou para mim ficar no canto. Ou seja, para ficar afastado, mas vendo tudo. Vendo tudo. Ele até hoje, até agora, ele fala, a minha mamãe não acorda, o que o meu pai fez? Eu vou pegar meu pai e jogar no mato. Ele fala assim, toda hora que eu pego ele, ele fala isso. Na casa marcada pela violência, o choro vem fácil. As lembranças machucam. A arma do crime, o rolo de fazer massa de pizza, foi apreendida pela perícia. O caso foi registrado na delegacia de Franco da Rocha. Justiça. Justiça, que Deus faça justiça e o homem da terra também. Na verdade, ele não merece ser preso, merece ser outra coisa, né? Porque um cara desse não tem que viver. O fim dele tem que ser um fim trágico. E o que ele fez com a minha cunhada, ela não merecia. Ela era batalhadeira, não dependia dele para nada, nada. O que a gente quer realmente é a justiça, que a justiça seja feita. Só que ele matou, né? Ele não deixou de matar. E a gente chorou. E a gente também não quer que prossiga com isso, porque ele é um terror, né, para a sociedade. E se ele ficar solto, né, se ele for preso e for solto, quem sabe pode acontecer outro episódio, né?
Sinceramente, se fosse a minha mãe, eu não teria uma reação racional nesse caso. Não conseguiria ter uma reação racional. Mas você vê que ele está absolutamente chocado, né? Ele é como uma anestesia, ele não consegue raciocinar em cima disso tudo. Agora, o que é mais triste é essa mãe, essa criança, né, que fica aí abandonada, uma criança doente, e a pergunta que eu não paro de me perguntar é assim, quem cuidará? Né? É uma coisa muito grave. Lamentavelmente, né? E 5 anos já sabe o que aconteceu, né? O que viu, o que testemunhou, viu a mãe sendo morta dessa maneira bárbara. Essas são imagens do velório e do enterro que aconteceram agora há pouco aqui em São Paulo, e tudo foi acompanhado pela repórter Fabiola Corrêa. Esse é o momento exato em que o caixão vai sendo levado até a urna, e é quando realmente cai a ficha do que aconteceu. E as pessoas estão, como a doutora Eliana Passarelli acabou de dizer, estão em choque. As pessoas estão absolutamente chocadas, com dificuldade até de raciocinar, não estão conseguindo concatenar as ideias de tão bárbaro que é o negócio, né? Ele usar um rolo de pizza, que era o seu material de trabalho, para matar a própria ex-mulher, né? Para matar a própria mulher, aliás, para matar a mulher. Que, como é que pode? Uma pessoa que um dia jurou amor eterno, que conviveu com você durante tanto tempo, que fez filho com você, que te deu um presente, que é uma criança, e de repente se transforma num verdadeiro monstro. Agora, Fabiola, pela conversa com a família, essa máscara dele de bonzinho, de santo, já tinha caído, né? E escancarado o monstro que ele sempre foi. Sim, Bate. A família já percebia que era um homem muito violento, um homem muito ciumento. Ele já havia agredido a vítima outras vezes, mas aquela história, né? Ela se sentia inclusive ameaçada. A gente conversou hoje com uma amiga que disse que ela desabafava, mas dizia que tinha muito medo que ele fizesse algo contra os filhos. Então, por isso que ela não, por exemplo, trazia uma queixa até a delegacia, porque ela tinha mais medo pelos filhos do que por ela própria, né? E ela não imaginava que ele teria coragem de fazer algo tão drástico, até porque é mãe não só dos filhos mais velhos, mas ali ela é mãe também do filho dele, pequenininho, e o filho precisava dela, então ele poderia até querer fazer mal a ela como mulher, mas ela não imaginava, de acordo com a amiga, que ele fosse querer fazer mal para o próprio filho, tirando a mãe, que era sustento, que era acolhimento, que era quem levava nas consultas. Então, mais um caso realmente que choca a todos, né? A gente esteve ali no momento de maior dor, que é esse momento do sepultamento ao lado da família. A gente ouviu, inclusive, a mãe dela, né? Aquela história que a gente traz sempre quando a vida é ceifada dessa forma e a despedida é precoce. É uma senhora que não imaginava que veria o velório, o sepultamento da filha, já que foge à regra natural da vida, né? Normalmente os mais velhos vão primeiro, então também estava completamente desolada. A criança de 5 aninhos que presenciou tudo, claro, também ali presente no momento dessa cerimônia de despedida, algo que parte o coração de qualquer pessoa, de qualquer ser humano do bem. Os filhos mais velhos dizendo que ele vai, como a doutora perguntou, né, quem vai cuidar dessa criança? Ele vai ser cuidado pelos avós, mas os irmãos também se comprometeram ali frente à despedida da mãe, ao túmulo da mãe, de estar perto dessa criança e de passar para essa criança os conselhos, os ensinamentos e contar para ele quem foi a mãe dele, contar para ele que era uma mulher batalhadora, uma mulher sorridente, uma mulher que o amava demais e que fez de tudo por ele em vida e que infelizmente teve esse fim trágico, né, Bate? E a gente está aqui na frente da delegacia para trazer as informações, também as atualizações desse caso, né? Porque o Samuel, depois que ele foge de moto ali do local do crime, né? Como o cunhado avistou, conseguiu vê-lo fugindo de moto, já estava de malas prontas, já tinha pedido demissão do trabalho, já tinha pego a rescisão, então a família acredita que inclusive fez tudo de maneira premeditada. Ele foge e, como a gente mostrou aí nas imagens de câmeras de segurança, abandona a moto em um supermercado na cidade de Caieiras. E depois disso ele continua fugindo, viu, Bate?